Então, vou falar de potencial. Na última aula eu falei de potencial de uma carga, de uma única carga. Agora eu vou falar de potencial em um campo uniforme, tá? Como que seria o potencial de um campo uniforme? Bem, aqui, se essa carga está vindo para cá, né, como se fosse uma carga, se esse campo está vindo para cá, é como se aqui fosse uma carga negativa. Vocês concordam? Só que é uma placa, né? Como se fosse uma placa, na verdade, né? Como se aqui fosse uma placa de fora a fora para gerar um campo bonitinho igual esse aí, né? Seria como se fosse uma placa contendo cargas como se fosse uma placazinha ali, qualquer cor, contendo cargas. Cargas negativas, já que o campo está indo na direção dela. Como se eu estou imaginando, tá, gente? Imaginando placas negativas, uma placa aqui toda negativa aqui, ó. Porque quando é placa negativa, o campo vai na direção dela, certo? Então esse de vermelho, como está mostrando aqui, é o campo, tá? E esse de azul são linhas perpendiculares, olha só, ao campo, e são linhas equipotenciais, tá até aqui, ó, equipotenciais. O que é isso? De mesmo potencial. Então a placa que está aqui perto, o que é potencial, gente? Já esqueci. Depende da constante, opa, depende da constante, depende da carga que gerou. Como a placa é negativa, eu vou considerar aqui, só para efeito de exemplo aqui, como se fosse um potencial negativo. Então vai gerar aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, como se fosse menos 50 volts. Aqui menos 40, que eu estou afastando, volts, assim por diante. Menos 30, tá? Menos 20, menos 10. Se eu continuasse, provavelmente o outro seria zero. Aí o que, que eu estou querendo mostrar aqui? Que ele mostrou aqui, né? Se você sair de A para B, não tem diferença de energia, tá? Não tem diferença de potencial. Então, se você pegasse aí potencial de A para B ou de B para A, é zero, porque os potenciais são iguais, né? Como ele colocou aí, certo? Se você sair de A para C, ou de C para A, ou de C para B, ou de B para C, é a mesma coisa, né? Porque o potencial de A é igual ao potencial de B, e a diferença de potencial de A para C é a mesma coisa que de B para C, tá certo? Como é que eu faço esse cálculo simples, tá? De A para C é o potencial de A menos o potencial de C. Aí você considera os sinais, ó, o potencial de A que eu coloquei aqui, a título de exemplo, menos 10. Aí você coloca menos, qual que é o potencial de C? Menos 40. Menos com menos 40, né? Tem que ter muita atenção. Ele vai de A para C, ele vai ficar com menos 10 e mais 40. Ou seja, vai dar um potencial positivo de 30 volts. Ok? 30 volts. Carlos, quer dizer que é espontâneo, que é forçado, que é não, nada a ver. Eu não sei, não tem carga. Eu não sei de carga. Aí eu tenho que te falar, de A para C. Quem está indo de A para C? Né? Quem está pulando de A para C? Tá? Quem está pulando de A para C? Né? É uma carga positiva ou uma carga negativa? Vai depender, né? Então a energia para levar de A para C, né? Ou de C para B, ou de C para A, depende do sinal da carga que eu estou tentando transportar. E lembre que aqui eu estou imaginando que aqui tem uma placa negativa, certo? Aí outra coisa, cara, se eu fizesse esse negócio em linha reta aqui, ó, e se eu fizesse tendo uma volta danada aqui, vou lá na frente e volto para cá, muda alguma coisa? Não, eu sou ignorante. Eu vou lá e olho, saiu do 10 volts? Não, não gostei dessa cor. Saiu do 10 volts? Saiu.
Saiu do 10 volts. Chegou no menos 40, então essa conta que você fez aqui. Ah, mas ele fez uma trajetória. Olha, qual que é a diferença entre você sair da sua sala de aula lá no colégio Diamantinense? Você passou no banheiro e desceu, e para depois descer, ou você foi lá na frente para depois descer, eu estou olhando a diferença entre o primeiro andar e o segundo. Eu não, você pode ficar andando lá no segundo andar, lá à vontade. Você está andando como se fosse no mesmo nível de energia. Você está andando na mesma altura, certo? E a sua trajetória não é importante. Ah, vou subir o Morro do Capeta. Beleza, você vai subir o Morro do Capeta em zigue-zague ou em linha reta, né? Porque você vai sair do nível da rua lá no início, antes de começar a subir o Morro do Capeta, e vai chegar lá na pracinha, né? A altura que você vai ter andado é a mesma. Agora, se você foi andando em zigue-zague é porque você queria uma variação de energia mais lenta, né? Agora, se você foi em linha reta, você queria uma variação de energia mais brusca, né? Mas a trajetória não importa, tá, gente? E aí, o que eu vou transportar? Não sei. Vamos olhar aqui. Se eu transportar uma carga negativa, um Qzinho, do potencial A para o potencial C, o que vai acontecer? Deixa eu pegar um Qzinho que é, sei lá, 2 nanocoulomb, tá? 2 nanocoulomb. Aí eu vou lá e falo, nossa, eu vou calcular então qual que é a energia para ir de A para B. Tá, energia para transportar uma carga negativa, tá? Então, o trabalho realizado, tá? O trabalho realizado para sair de A até C é o potencial de A até C vezes a carguinha, vezes a carguinha aqui, ó, Qzinho. Então o potencial é positivo, a variação dele é positiva, vezes a carga negativa, que é menos 2 vezes 10 a menos 9, que é nano, né? Joules, que vai dar. Então a minha energia de A até C é uma energia de menos do. Opa! 60, né? Então, melhorando aí, vai dar 6 vezes 10 a menos 8 joules, que ia dar 80, né? Ia dar 60, né? Então coloquei. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Por favor. Eu tenho. É, Ótimo, ótimo. se falasse, por exemplo, efeito A, aí sem falar nada, teria como eu descobrir se a carga é positiva ou negativa? Só se ele te falar qual que foi a energia gasta, né? Aí você sabe que o potencial é positivo e aí ele te fala que a energia é negativa. E dá pra você saber que a carga. Então, é isso. Dá para saber que é oposta, certo? Isso. Mas aí não dá para saber específico, não, né? Ué, se você souber se a energia é negativa. Você quer saber o sinal da carga. Você queria ter certeza sobre o sinal da carga, né? Sem saber se a carga, por exemplo, aqui você falou que é Ah, menos 2. Sem que falasse, por exemplo. sem falar o sinal da carga. Se o trabalho é positivo ou não, não tem como eu saber. Tá? Por quê? De A para C deu um trabalho negativo, porque eu estou tentando levar uma carga negativa. Para onde? Para uma placa toda negativa. Eu estou tentando aproximar uma carga negativa da outra, se você for parar para pensar. Então, isso não é feito com a energia do sistema. Eu tenho que vir de fora, pegar essa carga e aproximar ela, porque ela não vai fazer isso sozinha. Né? Se eu colocar ela em C para ela e soltar, abandonar ela em C, se eu abandonar ela em A, ela vai embora, some aqui, ó, vai para a esquerda. Desaparece daqui da nossa frente. Se eu colocar ela no ponto C, ela vai na direção do A e do B. Ela vai ser afastada aqui, ó. Se eu colocar essa carga justamente aqui, ó, negativa aqui, ó, né? Colocar uma carga negativa aqui, aí muda tudo. E falar, seu Carlos, agora eu quero saber qual que é a energia para essa carga sair de C e ir para A. Nossa, aí você mudou tudo. Porque ela já quer fazer isso, né? Então, o que, que vai acontecer? Ela já quer fazer isso. Então, deixa eu tirar essa fórmulazinha daqui. Esse aqui foi comentários que tem no texto aí que vocês estão vendo. E eu fiz esse cálculo aqui, ó. Opa. E eu fiz esse cálculo aqui, ó. Tá lá, ó. Beleza.
Aí agora eu inverti. E se fosse o contrário? Se eu quiser sair de C para ir para A, já não é mais esse potencial aqui. Esquece. Tá, opa. Esquece. Não é ele mais. Não é ele mais. Eu não estou querendo ir de A para C. Eu quero fazer o contrário. Então, para fazer o contrário, vai ficar de C para A. Eu vou pegar o potencial de C menos o potencial de A. O potencial de C é quem? 40. Menos 40. Menos o potencial de A, que é menos 10. Menos 10, né? Eu não posso esquecer disso não. Então vai ficar um potencial de C para A, vai ficar o quê? Menos 40 com mais 10. Então fechou. Eu tenho um potencial negativo de C para A, menos 30 volts. Tudo bem aí, galera? Menos 30. Beleza? Aí eu vou e falo assim, ah, ótimo. Mudou o potencial. Ficou com a carga negativa. Ficou negativo o potencial, que agora eu quero ir de C para A, o contrário. Aí eu vou calcular o trabalho de C para A. O trabalho de C para A é só você pegar esse potencial de C para A e multiplicar pela carga. Só que agora a carga é negativa. Então, o trabalho de C para A vai ficar menos 30, que multiplica menos 2 vezes 10 a menos 9, que vai dar joules no final. Então, quer dizer que o meu trabalho de C para A, ele agora é esse valor aqui, só que positivo. Não precisa colocar o mais, não, mas eu quero chamar a atenção. Tá? Vezes 10 a menos 8 joules. Beleza? Então, olha como é que mudou. Agora eu não estou contrariando a carga. É uma carga negativa e estou deixando ela ir para onde ela quer. Então, esse movimento é espontâneo e não é uma força externa que está atuando. Agora, aqui no primeiro caso, era sim, ao sinal. Aqui era forçado. Beleza? Tranquilos? Concordam comigo aí? Ou não concordam? Então, eu fiz a carga negativa tentando sair de A para C. Vocês viram que a trajetória não importa, muita atenção nisso aí. Trajetória não importa. Trajetória, vários exercícios adoram perguntar isso. Trajetória não importa. Tá certo? Não importa. Então eu fiz de A para C a carga negativa e depois eu fiz a mesma carga de C para A ou de C para B daria a mesma coisa. E eu vi que de A para C eu estou contrariando a vontade da carga e eu estou forçando e deu uma energia negativa. Então tem que ser uma força de fora, uma força externa para conseguir fazer de A para C. Então de A para C é força externa. Se você não for lá e pegar a carga, ela não vai fazer isso. Agora, no caso de C para A, é espontâneo, é força interna. Força interna. Você só abandona a carga e ela vai embora. Tranquilos? Concordam? Todo mundo beleza? E as câmeradas fechadas aí? Todo mundo beleza? As que estão fechadas, né? Beleza, Todo cara. mundo, todo mundo de Ô, acordo aí? Carlos, eu não sei se você ouviu, é porque eu tô sem câmera, com a câmera fechada, porque eu tô no meu celular, viu? Beleza. Tá com a internet ruim aí? Beleza. Eu também, viu, Carlos? Beleza. Então tá aí. Eu fiz com a carga negativa e fiquei forçando a brincadeira aí, ou fazendo a favor ou o contrário, e achei energia negativa ou positiva. Então, nesse contexto que a gente está estudando aqui, quando você encontra uma energia negativa, significa que você está forçando que existe uma força externa que está atuando sobre a carga. Beleza? Quando você acha uma energia positiva, é porque você abandonou a carga e você já calculou ali na direção que ela já iria mesmo, na direção que ela já queria ir, porque nessa questão aqui, ó, tá sofrendo uma força, tem uma força aqui, ó. Lembra que quando a carga é negativa, ela é sempre contrária ao campo,
sempre. Outro fato importante para guardar aí, ó, tá? Essa força aqui é uma força natural, essa daqui é uma força elétrica, é a força do interna, tá? Interna. A força que o próprio campo gera é interna. Agora, quando você quer contrariar e fazer ela ir para o lado que ela não quer ir, aí é você que tem que atuar, é uma força externa. Ô, Carlos, Oi. mas aí a CEMIG, por exemplo, quando vai fazer o sistema de energia, eles fazem essa força ir de maneira livre ou vai forçar? Não sei se eu entendi sua pergunta aqui. Tô É só. tipo assim, para a energia chegar na casa da gente, é um Ah, sistema entendi. meio espontâneo? É espontâneo. É espontâneo. Do potencial de maior energia para o de menor. Tá? É espontâneo. Aí tem até uma analogiazinha de um simuladorzinho aqui que eu achei legal. Que é essa daqui, ó. Ah, perdão aí. Essa energiazinha, a internet hoje no geral tá ruim. Então, isso aqui ele mostra como se o papel da CEMIG fosse esse aqui, né? De forma simples, né? A CEMIG ela nos entrega num potencial maior, como se fosse um ponto de maior energia, né? Aí ela libera essa carga elétrica, essa corrente elétrica, né? Ela libera essa corrente elétrica vai lá para minha casa acender minha lâmpadazinha, né? Aqui, ó, uma lâmpadazinha de, me parece que 5 volts, ou 0,5 volts, né? E 0,3 amperes. A gente vai discutir isso depois. Aí ele, no que ele passa na minha casa, olha só, ele sai do nível de maior energia e cai para um nível de menor energia. É um nível teve um consumo de energia, né? Na minha casa aqui, para acender a lâmpada, eu tive um consumo de energia. Aí volta essa corrente elétrica sem energia, a CEMIG vai lá e dá uma carregada de energia nessas partículas e elas vêm aqui bonitinha e levam energia para minha casa de novo. Então isso só acontece de forma espontânea, olha só. Então tem que ser de maior energia para o de menor energia. Tá certo? Vamos fazer uma analogia como essa então. A carga negativa, tá? Ela é considerada de menor potencial. Por exemplo, cara, mas que é 50. Mas como é negativo, a gente considera que é o menor potencial. Então, o menor potencial. Então, essa carga negativa aqui, ela foi do ponto de menor potencial para o de maior. Né? Como se ela fosse lá recarregar as baterias dela. Se fosse uma carga positiva, como a gente convencionou, né, a chamar a corrente elétrica, porque quando você fala que a corrente está saindo de um polo positivo, é como se ela fosse formada por cargas positivas, tá? Eu vou discutir isso bastante ainda. Né? Lógico que eu não estou inibindo nenhuma pergunta, pode fazer. Mas eu ainda vou explicar muito isso aqui. A gente considera como se a corrente que está vindo da CEMIG fosse uma corrente positiva, tá? Por que assim, cara? Se a gente sabe que são elétrons que movimentam. Pois é, mas inicialmente iniciamos os nossos estudos pensando que era uma coisa positiva que saía de um lugar para o outro. E quando a gente foi evoluindo nos modelos atômicos e percebendo que elétron não andava, né? Perdão, que próton não andava, que na verdade o que andava eram os elétrons, nós percebemos que na verdade a corrente elétrica então eram elétrons em movimento, né, inicialmente. Bem, gente, não muda nada, né? Se eu pegar e inverter aqui, deixa eu ver se aqui dá para inverter, não. Se eu chegar aqui e inverter, não, só dá para abrir. Se eu inverter meu polo, não. Eu vou mostrar depois. Num outro simulador ele dá. Se eu inverter meu polo, virar o positivo para baixo e o negativo para cima, minha lâmpada vai continuar acendendo. Então nós vimos que não fazia sentido mudar. Então ficou o sentido convencional adotado arbitrariamente como sendo a corrente formada de cargas positivas, né? Mesmo a gente sabendo que a corrente real, tanto que se perguntar assim, gente, qual que é a corrente, o sentido da corrente real? É o contrário. Na verdade, são elétrons que estão saindo aqui do polo negativo e movimentando, tá? Então, voltando lá pro meu esqueminha e para a pergunta de Arthur, se eu ponho uma carga positiva aqui, ó, ela sai do maior potencial para o menor. O menor, gente,
é um menos 50. O maior é o menos 10. É como se fosse a matemática lá, né? Então, uma carga positiva, ela sai do maior potencial para o menor. Tá certo? Então ficou convencionado para a nossa corrente elétrica assim. Eu vou aprofundar mais isso aí, tá? Eu vou aprofundar um pouco mais isso aí. Mas para emendar já na perguntinha, aqui, ó, quando eu monto um circuito, aqui, ó. Quando eu monto um circuito aqui, ó, no meu fio de cobre aqui, ó, ele já vem, ó, os elétrons, representando os elétrons, ó. Se eu falar que eu quero ver o sentido dos elétrons, ele vai fazer isso aí. Se eu falar, não, eu quero o sentido da corrente. Aí quando eu tiver uma bateria e uma lâmpada funcionando aqui, você vai ver a corrente fluindo. Eu acho Ô, mais Carlos, didático, por enquanto, colocar o elétron. Pode falar, Arthur. deixa eu perguntar. É porque ontem passou no Fantástico uma reportagem do povo que roubava. Isso aqui dá para gravar. De A para B, eu não tenho diferença de energia entre A e B. Então, eu não vou tomar choque se eu andasse em cima de um fio, por exemplo, que está a 10 volts. E o meu contato fosse só com isso. Agora, se eu abrisse o braço aqui, encostasse no outro fio que está numa diferença de potencial diferente, né, ou maior ou menor, ou encostasse no poste, ou encostasse, sei lá, né? Ali, com certeza, quando ele está encostado no poste, puxando o fio, ele já está, a pessoa já isolou o fio, alguma coisa assim. Por exemplo, igual tem uma questão que eu achei interessante, era de vestibular, essa questão sumiu dos livros, que era uma questão que falava sobre uma empresa em São Paulo, era uma situação real, que teve que aumentar a distância entre os fios que chegava na empresa, né? Por quê? Porque a região acho que tinha muita andorinha e a andorinha pousava no fio, só que a andorinha tem uma envergadura muito grande. Quando ela abre as asas, ela tem uma abertura muito grande, diferente de alguns outros pássaros, né? E quando ela fazia isso, ela pousava e dava aquela espreguiçada, ela encostava no outro fio, porque a distância entre os fios estava pequena, né? Não estava grande igual nos postes, né? Aí, quando ela fazia isso, a ave fazia isso, ela encostava no outro fio, pegava uma diferença de energia entre os dois pontos e tomava choque, né? É a mesma coisa que, para mim não tomar choque na tomada, eu tenho que encostar, enfiar um prego no pino que tem a mesma diferença de potencial que eu, ou seja, no zero. Que aí eu não tomo choque. Se eu pegar no 110 é choque na certa, lógico, né? Então, você pode até andar em cima de um fio de alta tensão de 15 mil volts, desde que você não encoste em nenhum outro fio, né? Nenhum outro lugar que tenha uma diferença de energia. Aí a carga vai movimentar. Então, nós estamos aprendendo isso aqui na teoria, né? No pena que não é na prática. Na teoria, Mas, ô Carlos, que uma carga só vai para o outro ponto se tiver uma diferença de energia. Pode falar, Miguel. você tá andando num fio só de alta tensão. Quando você vai sair, não dá diferença de energia, não? Você vai ter que pular para um ponto de mesmo potencial. Por exemplo, tem quer ver? Tem aqui, ó, um gerador de Van der Graaf. É esse cara aqui, ó. Ele é de alta tensão, né? Depois eu mostro até um videozinho. Eu devia ter mostrado, né? Ele é um. Eu mostrei ele, o geradorzinho que eu mostrei. Aqui, ó. Gerador de Van der Graaf. Eu não mostrei, foi talvez um videozinho com alguém pegando nele, né? Quando você pega nele e põe ele para funcionar, né? Ele começa a eletrizar. Ele fica com a tensão muito alta, tá? Talvez seja a melhor explicação. Tanto que ele fica com a tensão muito alta que dá até uma descarga elétrica aqui, ó. A gente faz essa experiência, só que sem esse cara aqui, ó. É só. Não tem jeito não. A gente faz essa experiência aqui, ó, sem escada do lado, né? A gente eletriza essa esfera e o aluno encosta. Só que como que o aluno encosta lá no laboratório de física? Ele sobe em cima de uma chapa isolante, né? Em cima de um isopor, por exemplo. Eu pego uma chapa de isopor, ponho papelão em volta e passo fita para ficar um bloco de isopor, assim, bem isolado. Aí ele sobe em cima desse negócio, pega na esfera. Aí depois que ele pega na esfera, tá? Depois que ele pega na esfera, aí que eu ligo ela.
Aí ele vai eletrizando junto com a esfera. Ele fica com o mesmo potencial da esfera. Tá, Carlos, mas não é bem isso que acontece no poste. Tá, concordo. Só que ele vai ter que sair daqui, não vai? Então, quando ele sair daqui, eu vou ter que desligar o poste, né? Eu vou ter que desligar essa esfera. Depois que eu desligar essa esfera, ele pode tirar a mão. Tá certo? Depois que eu tirar essa esfera daqui, ele pode tirar a mão. Só que ela ainda vai ficar eletrizada. Aí ele pode tirar a mão porque não tem diferença de energia dele para a esfera, né? Se eu descarregar a esfera se alguém encostar nele, né, digamos assim, se alguém encostar nele, aí ele toma choque porque a corrente passa. Aí o que, que a gente fala? Você vai fazer a experiência. O aluno põe a mão, a gente liga, carrega, o aluno fica eletrizado, o cabelo sobe todo para cima, né? Porque ele fica todo eletrizado e repele o próprio cabelo. O próprio cabelo repele a cabeça, né? Os fios. Aí a gente pede para ninguém encostar na pessoa. Mas parece que a mão parece que coça, sabe? Teve uma vez que, a última vez que eu entrei no laboratório pra fazer isso, aí eu falei que ninguém podia encostar, que não podia encostar nesse momento na pessoa. Beleza. Aí o cabelo da menina era muito leve, era até uma moça. O cabelo dela era muito fininho, o cabelo dela era muito leve. E tava muito seco o cabelo dela e o ambiente. E ela usava um shampoo especial que era rico em íons, algum tipo de íons lá. Então assim, o cabelo dela foi previamente, quando subiu o cabelo, a gente achou uma coisa assim fora do normal. Então quando a gente foi conversar com ela, ela falou assim: "Não, eu uso um shampoo que é bom para não sei o que é com íons". Então o cabelo dela já tinha uma carga a mais. Aí o cabelo dela subiu demais. Eu acho que o menino não aguentou, não. Foi lá e encostou no cabelo. No que ele encostou no cabelo, assim, ó. Ele na hora tomou choque, só olhou pra mim assim. Não era pra encostar, não, né? Eu falei assim, uai. Eu falei que não. Não era um choque desagradável, né? Dá pra tomar um susto. Mas foi justamente em função disso, né? Então, no caso lá, você consegue sair do fio de alta tensão porque você vai estar já a mesma tensão que ele, né? Você deve ser eletrizado, eu não sei o processo com detalhes não, né? Se eles desligam o fio mesmo, né? Ou alguns eu já ouvi falar, que eu posso estar enganado, eu já ouvi falar que tem alguns que você faz a manutenção com o fio em alta tensão mesmo, que às vezes não pode desligar. Então eu acredito que a pessoa deve ficar eletrizada antes de entrar para ter a mesma tensão do fio, alguma coisa assim, né? Mas você pode pegar nessa esfera aqui sem tomar choque. Desde que você esteja isolado, você pode pegar nela. Beleza? Então deu pra ter uma noçãozinha aí, né? Tranquilos? Aí eu fiquei, tá? Comentei já como. Vamos lá então, vamos desde o início lá, na teoria. Deixa eu fechar um pouco aqui, senão o computador não. Mas deixa eu desligar isso aí que fica. Vocês não devem estar escutando barulho não, mas eu tô. Fica aqui descarregando. Então vamos lá. Bem, então potencial elétrico, né, é energia, né, joules por coulomb, como eu disse, né, é energia que você gasta para transportar um objeto de A para B. Ô, gente, a gente não fica inventando a roda toda hora, tá? Você já sabia que a gente que gastava energia para sair de um ponto para o outro, empurrando uma cadeira, carregando sua mochila, fazendo alguma coisa, né? Você já sabia que que levantar a mochila e colocar nas costas é um jeito de realizar trabalho. Pegar uma cadeira e empurrar é um jeito de realizar trabalho. Beleza? Então você já sabia disso, certo? Vamos concentrar aí, galera. Você já sabia disso. Então aqui agora a gente está transportando uma coisa minúscula. Um elétron, um próton. A ideia é a mesma. Tá certo? A ideia é exatamente a mesma. Tranquilos? Beleza? Vamos concentrar aí, galera. Não distrai não. Tá? Vamos lá. Então tá aí. Você já sabia então que vai encerrar a aula agora mesmo, né? Então eu só adaptei o conceito lá
do primeiro ano no conceito de agora. Em vez de transportar uma cadeira, eu estou transportando um próton, um elétron, certo? E o meu objetivo aqui é acender uma lâmpada, por exemplo. Eu vou discutir na próxima aula, né? É acender uma lâmpada, né? É levar energia para essa lâmpada acender. Então, esses 110 volts é uma quantidade de energia, 110 joules de energia. E eu uso alguém para levar essa energia para mim, ou seja, elétrons. E eu levo numa tomada de 110, eu seleciono um coulomb para levar esses 110 joules de energia para minha lâmpada, beleza? Então é isso aí que eu vou ficar discutindo aí ao longo das aulas, tranquilo? Mas na próxima aula, galera. Um abração aí.